Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, seja você também bem-vinda, né, colega dentista, a mais um episódio do Descomplica Doutora. Aqui, né, nesses episódios, nesse programa, eu converso sobre as estratégias para você viver de consultório particular, faturando até 35K por mês. Para quem não me conhece, eu sou a Valéria Gondim, eu sou pesquisadora, professora e cirurgiã dentista, com mais de 20 anos de experiência. Eu falo aquela experiência teórica e prática, que realmente é aquela que a gente adquire no mocho, no dia a dia do nosso consultório. E eu quero explicar um pouquinho o que é viver de consultório particular. É você focar naqueles pacientes, né, particulares que possuem um diferencial, né? Eles estão interessados não só no seu conhecimento técnico, mas o que mais você tem que oferecer, quais são os benefícios, o que você está agregando de valor ao seu serviço. Tá? Então é muito interessante porque aqui, para esse tipo de público, você vai estar mais preparado ou mais preparada. Por quê? Porque vai exigir de você estratégias diferentes para atuar nesse mercado de pacientes particulares, ok? E a notícia boa é que para quem está iniciando, né, a odontologia, ou para quem já está há um tempo, né, no mercado, a gente pode, né, através desse público, resgatar realmente a nossa odontologia, aquela com excelência, né? E não só na excelência técnica, mas também numa excelência humana. E eu gosto de falar assim, se você parar para pensar, né, são vários processos que estão envolvidos na odontologia, nesse grande sistema da odontologia. Então, a cada conversa nossa, a cada episódio do Descomplica Doutora, o que que a gente faz? A gente traz um pedacinho desse grande processo que é a nossa odontologia. E no nosso caso, hoje a gente vai conversar sobre o quê? Sobre as mídias sociais, tá? E o meu tema, né, que eu coloquei aqui para vocês é justamente esse, de perguntar, né, se as mídias sociais e o dentista, né, será que é o melhor caminho? Então a gente vai conversar. Boa noite, Helene, tudo bom? Então a gente vai conversar dessas mídias sociais, né? Se é o melhor caminho e qual é a estratégia para esse caminho, né? Se a gente aqui conversar e acreditar realmente que é o melhor caminho, né? Então, é isso que a gente vai estar batendo papo hoje, discutindo um pouquinho mais com vocês, tá bom? E antes, né, da gente começar a falar realmente desse mundo digital, né, desse marketing digital, eu queria falar um pouquinho do marketing de uma maneira geral. Aquele marketing que a gente já faz no nosso consultório, tá? Que seja para captação de clientes, para que sejam, então, para manter a nossa carteira de pacientes que já estão com a gente no nosso consultório. Tá? Então pensa assim, ó, se o seu consultório ele tem espaços para serem mais utilizados, se você tem espaços na sua agenda para que seja melhor movimentada, com mais horários possíveis, então é importante que você invista, né, nesse marketing odontológico para captar o quê? Para captar clientes que vão possivelmente virar seus pacientes, tá? Para formar essa carteira desses pacientes que, ou melhor, formar não, para somar com, com a carteira de pacientes que você já tem no seu consultório, ok? Tá? Então, essa posição sua desse marketing que você faz, ele te dá o quê? Ele te dá o reconhecimento. E a gente sabe, né, que dentro do nosso consultório, a gente tem algumas maneiras de captar esse paciente, tá? E aumentar a carteira desses pacientes, movimentar e deixar a sua carteira mais ativa. Eu quero primeiro começar com você do marketing que a gente chama offline, que é aquele marketing que é interno, tá? Dentro do nosso consultório. E aí eu separei dois exemplos para vocês, que seja o quê? O marketing de fidelização, que é exatamente criar estratégias para que cada vez mais
os pacientes que estejam no seu consultório, aquele paciente, ele seja fidelizado, tá? E aí, o que acontece, né, nessa fidelização? Você vai criar estratégias, né, se você já não tem, criar estratégias ou melhorar as suas estratégias para que esse paciente ele venha com retornos mais periódicos ao seu consultório. Quanto mais ele retornar ao seu consultório, mais fiel ele vai ser a você, tá? Então você pode criar programas de manutenção, programas de prevenção, você pode que ele retorne para fazer outros tratamentos, tá? Então, esse paciente que já está na sua carteira, você já pode movimentar, que a gente chama de marketing offline. E uma outra coisa também dentro do seu consultório é aquela indicação, né, dos seus próprios pacientes, né, de pacientes que já tratam com você. E a gente sabe, né, e muitas pessoas já falam isso no marketing mesmo, que aquela propaganda do boca a boca, que é muito importante e ela é muito poderosa, né? Porque quem vai propagar de você, quem vai falar de você, são aqueles pacientes realmente que são aqueles pacientes fiéis, convictos, tá? E eles são o quê? São os propagadores da sua pessoa, do seu serviço, do seu consultório, ok? Tá? Então, isso é interessante. Saindo desse marketing offline, então vamos para nosso bate-papo de hoje, que é justamente esse marketing digital, tá? E assim, né, o marketing digital, ele é uma excelente estratégia, óbvio, para a gente captar clientes, tá? Para que eles sejam nossos pacientes, e aí a gente depois passar por essa fidelização, né? E por essa indicação desse marketing interno, tá? Então, tudo do marketing digital começa justamente pela captação desses clientes, com estratégias de captação de clientes, tá? E é interessante que, ao mesmo tempo que você cria estratégias para captar clientes, você também começa, né, a criar uma imagem sua para esse mundo digital, né? Você como profissional, a imagem do seu consultório, tá? Aumenta a credibilidade do seu trabalho, do serviço, da entrega que você faz, tá? Então, olha só o mundo que se abre, né, de uma outra opção do marketing digital. E assim, né, muitas vezes eu vejo alguns dentistas um pouco mais com algumas crenças limitantes a esse marketing digital e até outros com bloqueio mesmo, né? E muitas vezes, quando eu começo a entender o porquê que tem esse bloqueio, ou então, né, acham que fazer o marketing digital, né, estar na internet, estar na mídia social, é uma coisa meio errada, não, muito assim, meio descrente, né? E às vezes até as pessoas bloqueiam mesmo, né? E criticam, né? Outros dentistas que fazem, né? E eu acredito, e quando eu começo a perguntar para essas pessoas, ah, mas por que você pensa desse jeito? Alguns relatam que vem da formação, né? Da sua própria faculdade, né? Principalmente aqueles dentistas que vieram de faculdades tradicionais, onde até mesmo, né, eles relatam que professores, eles são totalmente contra, né, eles defendem, né, que você tem que ter um bom currículo, e que esse currículo, né, um ótimo currículo, que você estude bastante, que você se dedique bastante, vai ser o suficiente para você ter um sucesso na sua carreira, tá? E aqui é interessante, né, entender que muito dessa fala funcionava para décadas passadas, né? Aonde, o que existia na odontologia, né? Uma grande demanda de pacientes e uma baixa oferta de profissionais na área, né? E de bons profissionais na área. Então, por isso que muitas vezes eu acredito que os professores, eles se colocam nessa posição, tá? De falar isso. Mas agora a gente está em 2021, onde o mundo é totalmente diferente. O mundo mudou, o mercado mudou,
a odontologia mudou. E a maneira, né, de como a gente se comunica e como a gente se interage, ela é diferente hoje, tá? Não que eu esteja dizendo que a nossa formação técnica, ela não seja importante. Pelo contrário, né? Ela continua sendo a nossa base. Mas a gente pode aliar, né, outras estratégias atuais com as mídias sociais para que a gente possa também, tá, estar mostrando o nosso conhecimento, a nossa autoridade nessa nova estratégia. Tá bom? Então, assim, veja que interessante, né? Essas crenças e esses bloqueios que as pessoas têm, né? E ver se realmente da onde vem isso, que formação que você teve, que isso foi enraizado em você, tá? Porque é importante a gente estar atualizado, tá? Vamos lá. Uma outra coisa que eu vejo também as pessoas comentarem é em relação a algum preconceito de dentista, sabe? Então, a nossa própria classe odontológica, às vezes, critica, sabe? Critica as pessoas, né, os dentistas que estão na internet, sabe? Que estão entregando conteúdo, que estão nas plataformas, conversando, falando de valores, mostrando o seu conhecimento. Alguns dentistas, eles falam que essa estratégia de marketing, né? Muitas vezes eles relacionam que esse dentista que está na internet, talvez ele não seja tão bom tecnicamente. E é por isso que ele usa a internet para falar com as pessoas. E alguns dentistas até falam que está assim, tá enganando as pessoas, né? Mas pensa comigo, né? E aqui eu quero que vocês façam uma avaliação comigo. Se você tem um ótimo currículo, tá? E aonde está escrito, né, que você, com um bom conhecimento, com um ótimo currículo, que você não pode, né? Que você não pode compartilhar esse conhecimento com o maior número de pessoas possíveis, pessoas que precisam desse conteúdo. Aonde está escrito que você não pode fazer isso? Tá? Então, não tem isso. Mas, em contrapartida, você vai dizer, ah, tá, Valéria, mas não tem um certo excesso, não tem, assim, algumas coisas ruins, você não tem alguns conteúdos que não são tão bons assim? Eu vou dizer, é verdade, eu concordo com você, mas isso não só acontece na odontologia, isso acontece em todas as áreas. Então, a gente não pode generalizar que os dentistas que estão na internet, né? Eles usam dessa estratégia para enganar. A gente não pode generalizar dessa maneira, tá bom? Tá? Então, assim, cada vez mais, né? E vocês vão começar, se vocês não estão na internet e vocês começarem a dar uma pesquisada, vocês vão ver que cada vez mais vocês vão encontrar excelentes profissionais dentistas produzindo conteúdos de alto valor. E vocês vão ver que muitos desses profissionais já são referências às nossas áreas de atuação, tá? Inclusive, vocês vão ver mestres, vocês vão ver doutores, vocês vão ver professores de todas as classes sociais com seus conteúdos através da internet, não só da odontologia, tá? E isso cada vez mais está para a gente, tá? Está aí. Então, assim, pesquise um pouquinho mais, né? Para que você não seja afetado por algumas informações que não estão tão corretas assim, tá bom? Então, isso é importante de você estar no seu radar aqui. Entenda, né, que é uma tecnologia, né? As mídias sociais, ela é uma tecnologia hoje disponível, né? Com as mudanças de como a gente pode obter informações. E é uma estratégia para você também, né, saber utilizar, né? E a gente vai conversar um pouquinho de como você pode utilizar de uma maneira boa, né, essa mídia social, para quê? Para que você possa também mostrar a sua autoridade, né? E eu vejo muitos amigos meus dentistas tendo ótimos resultados com o seu posicionamento na internet.
né? E aí eu fico pensando, já pensou se eles esperassem 10 anos para começar a mostrar o seu conhecimento, a mostrar o seu valor, a mostrar informações para as várias pessoas, atingindo várias pessoas? Então, aí eu fico imaginando, imagina, né, esses meus amigos, essas minhas amigas que hoje já fazem esse conteúdo, né? Daqui 2 ou 3 anos, em que patamar elas vão estar? E aí a minha pergunta é: você faz algum sentido, tá? Você ficar com essas crenças e perder a oportunidade de também se posicionar, de também ter o seu reconhecimento e ajudar as pessoas com o seu conhecimento, produzindo o quê? Conteúdo de valor, tá? E não esperar, né, 2, 3, 4, 5 anos para se posicionar, tá bom? Tá? Então, comece a estudar um pouquinho mais do que está no mercado aí. Então, isso é interessante. Mas, por outro lado, você não basta apenas resolver entrar, né, na internet, resolver estar nas mídias sociais. Você precisa ter um planejamento. E aqui a gente precisa entender o que é esse planejamento e vamos conversar um pouquinho. A gente tem um tempo para conversar aqui nesse Descomplica Doutora, nessa live que a gente faz. Tem várias outras informações e eu quero trazer algumas coisas em relação a esse planejamento para vocês. Esse é o intuito, né? Para vocês começarem a entender que caminho que vocês podem seguir. E vocês que já fazem esse conteúdo, quanto mais vocês fazem disso, né, acertar esse caminho de vocês, melhorar, e se está tudo dando muito bom, não mexa, tá? Vai ser só mais uma forma assertiva de você entender que você está numa direção correta, numa direção muito boa, tá bom? Tá? Então, o que acontece primeiro? Que existem vários canais disponíveis, né? Site, blog, YouTube, canal no Telegram, página no Instagram, página de Facebook, tá? Então, é um universo muito amplo de opções, de várias ferramentas. Então, assim, a entender assim, ó, você precisa, quando você desenhar a sua estratégia, né, para que caminho você vai seguir? Ou você, né, quais são os caminhos, né, que você vai focar a sua energia, que você vai focar o seu tempo e que você vai também investir. Porque sim, são estratégias que você também pode investir. O que a gente chama, né, dessas redes sociais é que você pode criar campanhas de patrocínio do seu conhecimento, para que o Facebook, o Google possa levar o seu conhecimento para outras pessoas. E como é que você faz isso? Investindo valores nessas ferramentas, tá? Então, realmente, essas estratégias, elas vão levar a um gasto de energia seu, ao seu tempo, e muitas vezes, né, as pessoas, quando elas começam a se engajar muito, também a fazer esse direcionamento, né, para que mais pessoas possam ver a sua autoridade, o seu conteúdo, né? O que você está agregando de valor, tá bom? Então, entenda isso. Então, dessas estratégias, quais são as ferramentas que você vai utilizar, tá? Então, essa é a primeira forma do seu planejamento, de você começar a entender. E essas estratégias, elas englobam, né, linguagens diferentes para se comunicar, né? Então, a gente pode fazer o nosso conteúdo em forma de e-books, a gente pode fazer em forma de stories, a gente pode fazer em forma de carrossel, que seja o Instagram, você pode fazer em formas de gravações e subir, por exemplo, para o YouTube. Então, assim, as redes sociais, elas trabalham com várias formas de comunicação. E isso também vai fazer parte da sua estratégia, de você entender qual que é, né, como é que você vai delinear a sua estratégia. E aí, você vai começar a entender, né, dessa minha fala, da nossa conversa aqui, nesses primeiros minutos, como esse caminho acontece,
né? E que não é um caminho fácil de atrair pacientes, de atrair clientes, tá? Independente, né? Independente da estratégia que você usa, independente das mídias que você está, independente disso, é preciso a sua dedicação, tá? Então, assim, entender, né, o seu público, as estratégias devem ser bem elaboradas para que a sua marca, você, o seu consultório, fique sempre em evidência, né, na memória do seu paciente. Então, entenda, tá, que muitas vezes a gente olha para aqueles conteúdos e acha que é um caminho fácil, que é simples estar postando na internet, é simples estar criando conteúdo, e na verdade não é isso que acontece, tá? Requer tudo que eu já disse para vocês aqui, o seu tempo, a sua energia, a sua disponibilidade, né? Investimento, tá? Então, assim, é um caminho que requer estratégia, como no marketing do seu consultório também requer estratégias, requer tempo para você criar programas, para você fazer o seu marketing no consultório. Nas mídias sociais não é diferente, tá bom? Então, isso é um outro ponto. E aí você pode pensar, nossa, Valéria, né? Já que você está me passando todas essas informações, né? Então, assim, realmente eu fico aqui um pouco mais insegura em saber por onde que eu começo, né? Porque se requer todas essas dúvidas, se requer todo esse caminho, e você está me dizendo que não é um caminho fácil, né? Eu fico meio perdida de saber por onde eu começo, como é que eu faço para começar. E eu vou dizer sim. Então, para esse planejamento, né, o que eu disse para vocês que você precisa ter um planejamento, então, para esse planejamento, né, ele tem uma estrutura. E eu quero conversar um pouquinho hoje, né, também, né, desse planejamento, que estrutura que está envolvida nesse planejamento. Então, primeiro, né, responder para quem você quer falar, né? E para quem você quer falar é justamente quem é o seu público-alvo. E para você ter um conhecimento, né, de quem é esse público-alvo, você pode fazer de algumas maneiras. Tem alguns players no mercado que falam o seguinte, né? Comece a fazer conteúdos de uma forma mais geral. E conforme o seu engajamento, você vai mapeando as pessoas que chegam até você, tá? E aí você vai criando, né, conhecimento do que você está entregando e o perfil de pessoas que estão te seguindo, que estão interagindo com você, tá? Essa é uma estratégia. Então, eu faço conteúdos mais amplos, conteúdos mais abrangentes e estudo as pessoas que estão interagindo comigo, a minha comunicação e quem chega até a minha página, tá? E interage. Essa é uma forma. Alguns outros players falam diferente, tá? Principalmente para o nosso mercado da odontologia, que a gente já tem um público, que a gente já atende no mundo offline, que são os nossos pacientes. Então, eles falam assim: por que que você não mapeia o seu público que está no seu consultório? Em cima desse mapeamento, começa, né, do que você fala, que é o público que atrai você, né, a sua pessoa, o seu consultório, a sua equipe, no mundo offline, transfere isso para o mundo digital. Então, como é que eu faço? Então, o que a gente faz? A gente faz perfis semelhantes, tá? Que é o que a gente fala aqui. Então, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou fazer esse perfil semelhante com os meus pacientes do meu consultório, que sejam semelhantes a quem eu atendo, a quem está comigo, porque de alguma maneira esses pacientes eles se identificam com você. Então, o que que você vai fazer? Você vai conhecer mais ainda o seu paciente. E aí, você vai, que a gente fala, né, mapear alguns dados do seu paciente. Alguns até você já tem, porque faz parte da nossa pesquisa, faz parte da nossa entrevista, faz parte do seu questionário de dia a dia, vamos dizer assim, e outros você vai ou criar, ou outros você vai começar a perguntar.
tá? Então, por exemplo, o que pode estar, né, dentro dessas suas perguntas para criar a sua referência de público-alvo? Então, você pode saber a idade do seu público, né, a média de idade do seu público, você pode saber a escolaridade do seu público, você pode também saber a localização, se os pacientes que você tem no seu consultório são pacientes que estão próximos a você, se são de bairros mais distantes, se são totalmente de outros locais. Então, isso fica fácil de você mapear no seu próprio consultório. Coisas mais específicas da odontologia, por exemplo, né? Quais são os tratamentos que são mais procurados no seu consultório? Você pode identificar as perguntas que são mais feitas, tá? O que você mais responde com frequência? Isso tudo você pode mapear de uma forma direta, através de questionários que você elabora, tá? E você pode entregar para o seu paciente. Não necessariamente precisa ter uma identificação, você pode pedir para ele colocar em um lugar lacrado ali, que não importa o nome, é só uma questão de você conhecer mais, para que você faça mais, fomente mais as suas ferramentas, por exemplo, um site que você tenha, um blog que você tenha, com conhecimentos que vai de encontro com as dúvidas dele. Você pode mandar para o WhatsApp dele esse questionário, né, que a gente consegue fazer na internet, e ele preencher para você. Você pode, por exemplo, também entregar isso numa forma digital, como eu disse para vocês, através do WhatsApp, ou de uma forma até direta, tá? Durante os retornos de consulta, você ir conversando com o seu paciente e ver, né, essas perguntas sendo realizadas. Você vai fazendo as perguntas e depois você vai anotando, tá? Então, com isso, a gente diz o quê? Quanto mais você segmentar esse público que você já tem, mas mais na hora de você fazer conteúdos, vão estar mais alinhados com o que você já tem no seu consultório, você transfere todo esse perfil para a sua mídia social, para ferramentas, né, que você escolheu de estar trabalhando, de estar fazendo, postando os seus conteúdos, mostrando a sua autoridade, o seu conhecimento, tá? Uma outra coisa que eu vejo as pessoas perguntarem, né, dentro dessa estrutura, é que a sensação que às vezes, né, as pessoas questionam para mim é que, Valéria, né, parece, né, que tem muita gente na internet. Parece que todo mundo está postando, que todo mundo faz conteúdo. Nunca vi, né? Eu toda hora estou recebendo no meu feed. Então, assim, se tem todo mundo na internet, se tem muito dentista, né? Como é que eu fico nessa situação? E aí eu fico pensando, né, para fazer o que todo mundo faz, eu não quero fazer. Eu queria fazer algo diferente. Só que também, né, você fica ali bloqueado, olhando, né, o que tem já postado, você olha e você fala, isso não quero fazer, porque eu não quero ser repetitivo, né? Mas também você não entra nesse mundo. Por quê? Porque você só vai entrar quando você for diferencial, quando você fazer algo diferente, tá? Então, assim, muita calma com esse seu julgamento, né? De dizer que o mercado, né, mercado online, né, e que sejam as ferramentas hoje, né, elas estão assim saturadas, né? Tem muita gente postando, tem muito dentista já produzindo conteúdo, tá? Então, muito cuidado com isso. O que eu te convido? Eu convido realmente a você entender se realmente parece mesmo que está todo mundo produzindo conteúdo ou se é verdade realmente isso. E o interessante é que você vai ver que realmente, né, eu concordo com a sua frase quando você falar para mim que tem um grande volume. Sim, a gente teve, por toda a nossa situação, um boom, né, nesse meio digital, nesse crescimento digital. A gente teve, tá? De volume. Mas aí a minha pergunta é: esse volume é compatível com qualidade, com excelência de conhecimento, com uma entrega de excelência? Outra pergunta que eu faço para você, tá? Todo esse conteúdo, ele tem uma frequência.
ele tem um direcionamento, ele tem uma interação, tá? Ele tem engajamento. Outra pergunta que eu falo para você, ele tem essa consistência. Então, vocês vão ver que existe realmente, né? Essa sensação que você tem de volume, né? De conteúdo na internet. Sim, tem volume de conteúdo na internet, mas não consistência desse conteúdo, não frequência desse conteúdo. Então, assim, né? Muitos, eu vou dizer assim, os grandes players, né? Que é um jeito da gente falar desse mercado, né? Digital, né? Eles têm assim, né? Colocado que esse mercado ele não está saturado, justamente, tá? Por existir um grande volume de conteúdo, mas não de excelência de informação, não de frequência de informação, não com consistência nessas informações. Vocês entenderam? Tá? Então, assim, se você me perguntar, existe então um mercado aberto ainda para mim, que sou uma dentista comum, que sou um dentista comum? Sim, o mercado está totalmente aberto, desde que você se proponha a fazer conteúdos de alto valor, com conhecimento, com excelência, que você proponha a ter uma frequência nessa postagem e também a consistência, porque vocês vão ver que isso não acontece da maneira que você está angustiada e achando que está todo mundo na internet. Não acontece dessa maneira, tá? Por quê? Porque não é fácil, tá? Esse mundo digital, já disse para vocês, não é fácil. Né? Por quê? Porque você criar estratégia, você fazer conteúdo, você ter consistência, você paga um preço para isso, né? Você gasta, que eu falei, a sua energia, o seu tempo, né? Para você construir toda essa estratégia. Então, a maioria, né? A maioria das pessoas fazem, depois elas param. Vocês vão ver, não tem tanta continuidade, tá? Ou não tem tanta excelência nessa entrega desse serviço. Às vezes não tem um acompanhamento, tá? Então, repare nisso quando você estiver olhando um pouquinho mais, né, para esse mercado, por exemplo, dentro da sua área, dentro da sua especialidade, tá? Então, entenda que fazer o básico, né, e aqui é interessante você fazer o básico, né, que é começar devagar, né, com uma consistência, com uma frequência, vai fazer realmente, né, que você já tem um passo diferente desse volume que está na internet, né? Mas aqui eu não estou querendo dizer para você que não exista concorrência. Sim, acabei de falar, citar para você que eu tenho vários amigos dentistas, né? Vários colegas que postam na internet conteúdos muito bons, de alto valor, tá? A gente tem essa realidade, tá? Então, existem sim pessoas que são seus concorrentes. E aí, interessante que você comece a olhar quem são essas pessoas relevantes para você e comece a estudar essas pessoas. E é interessante que essa concorrência, ela é muito boa. Apesar de falar assim, nossa, eu vou olhar essa concorrência, sim, você vai olhar, porque é muito boa, porque a concorrência, ela faz o quê? Ela faz com que o nosso público, né, ele começa a ser mais educado na forma de conhecimento, porque quanto mais eu esclareço, né, as pessoas sobre um determinado assunto, sobre algo importante da odontologia, sobre algo que, por exemplo, pode ser algo relacionado a me perdi aqui um pouco. Algo relacionado, por exemplo, a mitos, a verdade. Então, quando você entra nesse meio, né, e começa a falar sobre isso, o interessante aqui é que você começa a educar esse público. Então, o concorrente também, ele tem esse papel. E você também vai fazer isso. Então, olha que interessante. A gente começa, um e outro, a educar. E cada vez mais que eu vejo
posts de um nível mais alto, eu também vou querer fazer de um nível mais alto. Então, entende que aí a gente começa a selecionar conteúdos, conhecimentos de mais valores. Então, assim, um concorrente é uma coisa boa. Imagina só, então, as pessoas vendo isso, assistindo isso e entendendo o valor que está sendo entregue. E cada vez mais ela vai se interessar, falar, nossa, esse conteúdo é bom. Deixa eu começar a ver esse dentista, como ele fala, deixa eu ver o posicionamento, deixa eu ver essa entrega. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai fazer com que com que ele queira conhecer um pouquinho mais do que você faz, tá bom? Só um pouquinho, gente, que a minha bateria, eu não sei onde ela tá. Um pouquinho só que eu vou colocar o meu computador na bateria. Um pouquinho só que eu já volto, tá bom, gente? Agora eu acabei de ver. É isso aqui, né? A gente está ao vivo, deixa eu procurar. E aí eu vou já conectar a minha internet. Peraí. Pronto, já voltei. Isso que é o ao vivo, né? Acontece de tudo. Então, pronto, vamos voltar, tá? Então, é exatamente isso. Então, quando você estudar a sua concorrência, faça exatamente isso. Entenda qual é o conteúdo, porque a gente tem concorrentes, né? Eu falei que tem um grande volume, mas a gente tem pessoas boas, muito boas na internet. Então, estude o conteúdo deles, e se planeje dentro do que a gente está conversando, de algumas coisas que a gente já falou, dessa estrutura de planejamento, para que você também se espelhe nessas pessoas em outra coisa, né? Ver, comparar as suas estratégias, o que você está fazendo, se você realmente, né, está entregando os seus benefícios, né, os valores que você entrega, às vezes até no marketing offline, estão condizentes com o mercado aí fora. Tá? Então, é uma outra forma de você olhar para esses concorrentes, tá? Então, assim, concorrentes que sejam relevantes para você, tá? Então, é interessante porque vai também te diferenciar. E assim, né, vai elevar o seu patamar, tá? Então, cada vez mais a gente eleva o patamar de postagens, de conteúdos, de boas informações na internet. Então, entenda, né? É um ganha-ganha. E quem ganha mais com tudo isso é o nosso paciente, é o nosso cliente, potencial paciente. Por quê? Porque ele vai consumir isso. Então, a gente começa, né, a educar cada vez mais o nosso paciente para essa odontologia de excelência que eu gosto muito de falar, tá? Outra coisa é interessante que cada um tem a sua linguagem. E muitas vezes, quando a gente está analisando os conteúdos, você olha assim e fala assim: nossa, isso é muito bom. Nossa, aqui eu já falaria diferente, né? A minha abordagem seria outra, né? Porque cada um tem a maneira de se posicionar. Então, esteja atento a isso, né? Eu gosto de comparar, por exemplo, é diferente, né? A gente assistir uma entrevista, por exemplo, da Ivete Sangalo, tá? Pronto, Ivete Sangalo, a qual ela é muito comunicativa, ela é empática, né? Tem uma empatia enorme. É uma pessoa que você gosta de conversar, gosta de ouvi-la, né? Que aquele sorriso largo dela, como se você fosse um grande amigo dela. Né? Ela tem essa interação com o público. E, por exemplo, uma pessoa que é um pouco diferente dela, que é, por exemplo, o Fausto Silva. Responde na lata, ele não perde a oportunidade de dar uma alfinetada, ele é rápido na resposta, ele tem um raciocínio rápido, onde ele responde, ele não deixa para depois. Então, assim, mas não é por isso, tá? Que a sua linguagem não vai identificar com pessoas que têm a mesma personalidade, que gostam de ouvir o jeito que você fala. Então, não se restrinja a ficar vendo uma maneira de se falar, outra maneira, e ficar julgando maneiras. Não, não, não. Entenda que no seu conteúdo,
parte da sua personalidade também vai estar ali, tá? E isso é muito interessante, porque é verdadeiro. E você vai atrair as pessoas que têm essa identidade da sua personalidade. Do mesmo jeito que e você não vai atrair outras pessoas, tá? Então, assim, porque às vezes fala assim, nossa, tem isso, do jeito que essa pessoa fala, eu não gosto, eu prefiro essa. E o seu paciente ou o seu cliente também vai ter a mesma interação, tá? De gostar ou não. Então, às vezes, né? Por isso que assim, às vezes a gente tem essa crença, né? Essa angústia de que ai, tá muito saturado. Cada vez, né? Se eu falasse assim para vocês, cada dentista que está aqui comigo agora, explique como é que você ensina o seu paciente, uma coisa simples, técnica de escovação. Eu tenho certeza que cada um vai começar de um jeito, cada um vai explicar da sua maneira. E não tem como eu dizer se está certo ou se está errado, entendeu? Porque a finalidade vai ser a mesma, né? Fazer com que o nosso paciente, eu tenho esse objetivo e vocês também têm, fazer com que o nosso paciente, né, entenda a necessidade da remoção mecânica do biofilme, não é? Mas a minha maneira é de um jeito, a sua maneira é outra, tá? Então eu posso falar mais amigável, eu posso ser mais séria, tá? Me posicionar mais seriamente, entendeu? Eu posso mesclar um pouco, às vezes falar um pouco mais sério, outras vezes mais bem cá, entendeu? Eu posso contar uma história para ensinar esse paciente a escovar, eu posso ir direto ao ponto, tá? Então, assim, a comunicação, ela está embutida na forma da sua entrega, do seu conteúdo, tá? E isso já vai ser um grande diferencial. Então, quando fala que está todo mundo no mesmo barco na internet, não é verdade. Não é verdade, porque ali tem a sua identidade, a sua personalidade, tá? O seu modo de ser. A gente começa a descobrir isso quando a gente começa a interagir com as pessoas, tá? Então, entenda o que está por trás, né, dos conteúdos, tá bom? Então, isso é importante você entender. Então, a gente conversou um pouquinho dessas estratégias desse marketing digital. É um caminho, né? Então, assim, aprenda a olhar o marketing digital como mais uma opção em que você mostra a sua autoridade, você cria uma autoridade não só para você, mas para o seu consultório, para o seu conhecimento, para a sua especialidade, tá? Você melhora, né, com seus conteúdos, a nossa odontologia, tá? Porque o nosso conhecimento, né, cada vez que ele é divulgado, cada vez que a gente atinge mais pessoas dessa odontologia de excelência, a gente eleva de uma forma melhor, né, essa odontologia. Então, assim, né, para a gente fechar a nossa conversa aqui, né, e para começar alguns pontinhos, eu vou colocar rapidamente aqui algumas coisas para que você se atenha, se é que você já não faz, tá? Então, assim, normalmente, né, a gente tem o nosso perfil pessoal na internet e a gente tem a nossa página. Então, assim, qual é o nome que você utiliza nessa página, tá? Que seja o mais simples do seu cliente, do seu paciente te encontrar. Então, você evite um pouco de caracteres, de números, sabe? De tracinho, de underline, dessas coisas, tá? Então, seja mais simples, né? Para que as pessoas possam te encontrar, tá? Isso é importante. Outra coisa, eu vejo, né, meus alunos perguntando, ai, Valéria, eu tenho um logo super bonito, posso colocar o meu logo? Eu falo, não, não, você não vai colocar o seu logo. Ou então, se você quiser colocar a sua foto, você quiser colocar embaixo o seu logo, ok, ok, mas tem que ser a sua foto. Uma parte empática. Posso colocar a foto do meu consultório? Não, você não vai colocar a foto. A página do seu consultório, a página da sua clínica, tem que ser você. É você. Para vocês terem uma ideia, até a gente estava conversando
na mentoria do curso que a gente dá, e uma aluna justamente ela trouxe esse questionamento, né? Que a foto do WhatsApp, né, tava o logo. Aí eu falei, não, a gente precisa mudar essa foto para você, porque quando a pessoa estiver ali vendo, né, que subiu uma mensagem do WhatsApp, é a sua carinha que está ali, fala, nossa, deixa eu ver o que a minha doutora quer. Vocês entenderam? Agora, nem sempre, né, o seu logo vai chamar a atenção. Está no radar do seu cliente, está no radar do seu paciente, está na memória dele. Mas com certeza a sua fisionomia, né? A sua foto, a sua carinha tá? Então isso é importante. Outra coisa, né? Que posicionamento, né? Você coloca na sua bio, além da sua especialidade, tá? O que você entrega? Isso é muito interessante, né? O que você entrega? Tá? Além, né, de, por exemplo, né, especialista, no meu caso, em periodontia, além de eu ser especialista em periodontia, o que eu entrego para o meu paciente, tá? O que eu entrego? Então, isso é importante, que esteja uma frase ali, tá, do seu posicionamento e algo que você entrega, né? Que seja, né? Então, às vezes eu vejo transformar sorrisos, qualidade de vida, tá? Então, assim, o que você entrega? Então, isso é interessante para você ver como que está a sua bio e o que você pode fazer, tá? E aí, lembra que quando a gente começou a entender um pouquinho mais o nosso público-alvo, uma das pesquisas, na nossa pesquisa, eu falei para vocês ver, né, as perguntas que mais acontecem no seu consultório, aquelas dúvidas que você mais responde, porque tudo isso é conteúdo, porque eu vejo muito, né, as pessoas perguntarem, ai, Valéria, eu faço uma ou duas coisas, aí eu travo, eu não sei mais o que escrever, eu não sei o que postar, eu não tenho muita ideia de conteúdo, né? Isso é uma coisa que eu vejo meus alunos perguntarem. Então, assim, quando fizerem pergunta no consultório para vocês, comece a anotar, né? A gente conversou no começo da live sobre a gente fazer os questionamentos, aplicar questionários. Além disso, que você possa também fazer perguntas mais específicas, né? Se for, por exemplo, dos tratamentos que são mais procurados por você, esclarecimento desses tratamentos, tá? Outra coisa, né? Verdades, mitos, crenças na odontologia, tá? Isso é importante. A gente acabou de desenvolver uma cartilha, meus alunos de iniciação científica, para mães gestantes. E aí a gente escreveu algumas coisinhas ali. Além de a gente trazer todo o conhecimento, a gente colocou nessa cartilha mitos e verdades, tá? Então, por exemplo, chupetas ortodônticas é melhor que uma chupeta comum, tá? Não, é bico artificial, é ruim de qualquer maneira. Então, e a gente explicou, né? A coisa simples, por exemplo, que de gravidez, né? Gestante não pode tratar de dente, né? Não pode ir no dentista, não pode fazer tomadas radiográficas, coisas sobre amamentação. Então, então, entendeu? Se você começar a parar para pensar, você vai ver que tem várias crenças, mitos e verdades na odontologia dentro da sua área que você pode fazer, né? E aí, como é que eu entrego isso, Valéria? Você vai entregar, né? A gente fala da sua linha editorial. A veia sua é o que você mais gosta de fazer, não que você não vai fazer as outras coisas, mas qual que é a sua veia melhor, né? E aí as pessoas falam, ai, Valéria, eu não sirvo para vídeo, eu não gosto de vídeo, né? Por exemplo, fazer uma live do jeito que você faz não é para mim, tá? Então eu falo assim, tá bom, você não vai fazer com frequência lives, mas uma vez ou outra você pode, né, fazer uma live. Uma vez ou outra eu posso. Mas o que você gosta mais? Ah, eu gosto de textão. Adoro fazer textos, eu gosto muito de escrever. Ótimo. Então, a sua veia principal é a escrita nos stories, a escrita no feed, a escrita no Facebook, tá? Então, assim, é a escrita. Tem gente que vai falar assim, eu gosto de conversar, eu gosto de explicar, eu sou muito boa para explicar. Então, você pode subir vídeos no YouTube, vídeos mais longos, que é uma plataforma super receptiva para isso, para que as pessoas possam conectar com esse seu jeito de falar sobre um assunto.
tá? Então, assim, dentro da linha editorial, entenda primeiro o que você gosta, porque o que você gosta é o seu carro-chefe. Mas, Valéria, eu faço as outras coisas, você pode intercalar. Não com muita frequência, porque não é o que te deixa mais confortável, né? Define a sua principal e você agrega outras coisas na frequência que você determinar. Aí você combinou com você mesmo, dentro do seu planejamento, e segue esse planejamento, tá? Então, basicamente isso que a gente traz em relação a esse caminho das mídias sociais. E o importante, né, salientar é que tudo que nós, dentistas, postamos na internet, a gente responde pelo nosso conselho. Como médico, como fisioterapeuta, tá? Também segue, né? Todos os profissionais, né? Advogados, eles seguem um conselho. E a gente também segue. Então, tem um post meu lá no Instagram, justamente com alguns critérios, né? Que o CRO pede para que a gente poste. Tá? Então, pessoa física, né? Pode postar antes e depois, desde que esteja descrito no feed que essa postagem foi autorizada pelo paciente e ele fez, né? Assinou um termo de consentimento. Você pode postar a pessoa física antes e depois, desde que você coloque o seu nome completo, a sua especialização, o seu CRO. Tem algumas outras coisas do CRO lá, então procure esse post para você, que se você não está no seu radar, né? Quais são as normas do CRO, procure no post lá do meu feed, lá no meu Instagram, que eu coloquei em forma de carrossel, tá? Há um tempo atrás, dá uma procuradinha lá no conteúdo lá que você vai encontrar, tá bom? Tá? Isso é super importante, porque acreditem, né? Denúncias no CRO, principalmente em ética, né? Elas são muito relevantes e realmente uma denúncia eles vão atrás da pessoa, atrás do dentista, tá? Então assim isso realmente acontece. Então assim não perca, né, a oportunidade de estar dentro das regras do CRO. Te dá até mais autoridade, né? Quando uma pessoa lê e vê que você teve critério para postar dentro de uma norma, dentro de uma ética, tá? Até para quem não sabe, mas olhar e ver o seu feed, a sua postagem com essa descrição, te dá mais autoridade também, tá bom? Tá? Então, em relação a um pouco, né, tem mais coisa, tem bastante coisa para falar de mídias sociais, né? A gente pode fazer live só do Instagram, do Facebook, do YouTube, que são estratégias diferentes, mas não é hoje, né, o objetivo aqui. O objetivo é mostrar, sim, que é um caminho totalmente aberto, tá? Não está saturado, né? Ainda a boa notícia é que não está saturado, mas que requer um investimento seu em energia, em tempo e até mesmo, né, investimentos em valores quando você quer criar campanhas e impulsionar. Tá? Então, assim, é uma forma de você mostrar a sua autoridade, a sua expertise, o seu conhecimento, mostrar, registrar a sua marca, mostrar a sua personalidade, a sua identidade, tá? E para que seja interessante na captação de clientes para o seu consultório, tá? Então, crie uma estratégia e comece hoje a fazer isso. Tá? Você vai ver que com o tempo isso começa a ser mais rotina para você e entra no flow, tá? E cada vez mais, né, as pessoas vão querer ter entrado antes nesse mundo. Eu tenho certeza absoluta. Apesar de estar totalmente aberto hoje, tá? Mas não seja essa consistência, essa frequência, né? E seja esse patamar, né? Elevado, né? De conteúdo e de pessoas, de dentistas, né? Na internet que fazem essa entrega diferente, tá? Com esse diferencial, com esse propósito e com essa excelência.
tá bom? Porque a gente eleva realmente, né, com conteúdos de valores, de alto valor, de excelência, a gente eleva, né, em contrapartida, a nossa odontologia de uma forma geral, tá bom? Tá? Então, assim, gratidão por vocês terem assistido. Então, muito obrigada para todos que acompanharam esse episódio do Descomplica Doutora. Tchau, uma boa noite para todo mundo. Tchau.